A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Que alegria, que satisfação estarmos mais uma vez aqui compartilhando da palavra do Senhor. Nesse trimestre, nós estamos estudando nas lições da Escola Bíblica Dominical a carta de Paulo aos Efésios. E na lição de hoje, a lição de número 9, datada para o dia 31 de maio de 2020, está como título O Mistério da Unidade Revelado. O textuário diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento, né? A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de 1 a 13. Acompanhe aí comigo se você tiver a revista, senão vai aparecer aí na sua tela. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, a que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, da qual eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação deste mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. O que seria mistério? Né? Nós começamos aqui na introdução, o tópico de número 1, ele já deixa essa questão acerca do que é mistério. Não é misterioso, não é aquilo que é segredo, que não pode ser revelado. Não, o mistério era algo que estava escondido, né? Era secreto, geralmente estava relacionado a segredos religiosos, confiado somente a alguém que era instruído e não a meros mortais, né? Conforme o Strong está trazendo aqui na definição do termo, algo escondido ou secreto, não óbvio, e aqui que está o cerne de muitos dos assuntos que nós vamos tratar nessa aula de hoje. Era algo que não era óbvio ao entendimento, né? Os propósitos ou conselhos que estavam ocultos, uma vontade que era secreta, vontade secreta dos homens, né? De Deus, os conselhos secretos com os quais Deus lida com os justos, ocultos aos descrentes e perversos, mas manifestos aos crentes. Então, aqui nós vamos entender que essa verdade ela foi revelada, não como foi revelada pelo Espírito agora aos discípulos e aos apóstolos, como foi revelada a Paulo, mas ela sempre foi revelada numa mensagem em sombras e tipos, mas agora ela é explicitada. Mas ela é explicitada, ela é aberta a quem tiver interesse por ela, ou seja, aqueles que querem conhecer mais de Deus, aqueles que querem conhecer mais este mistério que é Cristo e a igreja, que é a igreja, aquela que o Senhor elegeu desde a eternidade para manifestar e através do Espírito, né, manifestar a graça dele, o amor dele, a obra dele, né, de modo que quem não quiser não vai compreender esse mistério. Quem não
quiser, isso é oculto àqueles que são descrentes, aqueles que são descrentes, aqueles que não querem conhecer a Cristo, que não querem servir a Jesus, eles não terão acesso a essa verdade. É por isso que muitas das vezes as pessoas nos criticam por agirmos, por pensarmos, por fazermos conforme agimos, conforme pensamos, conforme fazemos, a nossa forma de vida e aquilo que cremos e em quem nós confiamos. Muitas das vezes nós somos criticados pela nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, por ser igreja, por se comportar na terra como igreja, mas é porque as pessoas elas não compreendem como nós fomos iluminados. Mais uma vez nós voltamos no texto daquela lição passada, onde Paulo está orando para que a igreja fosse iluminada e entendesse esse mistério, né? Esse mistério de Cristo, esse mistério da igreja, o mistério da salvação, a grandiosa obra do Senhor, né? Um dito do Antigo Testamento, de uma imagem ou forma vista numa visão ou de um sonho, né? Aí tinha o texto clássico de Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas essas palavras dessa lei. Aqui o próprio comentarista, um pouco mais à frente, vai nos dizer que essa revelação que nos foi dada, essa explicitação desse mistério que estava oculto para nós, ou seja, o entendimento que nós chegamos deste mistério, a revelação, aquilo que estava encoberto e que agora é mostrado para nós, nos impute também uma responsabilidade, de modo conforme o texto de Deuteronômio 29, nós temos que cumprir, não agora as palavras da lei de Moisés, mas a lei de Cristo, a lei do amor, conforme nós falamos em algumas lições passadas, né, andando em conformidade com o fundamento dos apóstolos, né, e dos profetas, o testemunho dos profetas, né, de modo que nós temos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, nós devemos cumprir. E a palavra, ela diz, e o comentarista também vai falar isso um pouco mais à frente, ela diz que nós é que somos a manifestação deste mistério ao mundo, a manifestação desse mistério que foi revelado aos apóstolos, que Paulo trouxe de uma forma extraordinária, ela vai agora ser expressa à sociedade através da igreja, né? Então aí nós temos uma definição de que é mistério. Então não é algo que é ocultismo, não é algo que é restrito a somente um grupo de pessoas, mas está relacionado a todos aqueles que quiserem. Está aberta a oportunidade de todos aqueles que quiserem servir ao Senhor Jesus terem acesso pelo Espírito Santo de Deus e conhecerem mais dos segredos do nosso Senhor, nosso Deus, né? Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos anjos. Olha, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. A revelação desse mistério era para que os homens, para que as mulheres, para que os irmãos, as irmãs, ou seja, a igreja, a comunidade, o corpo de Cristo, viesse a ter uma compreensão das verdades divinas, de modo que agora não poderia ser dominada por qualquer outro que viesse, ainda que em nome de anjos, ainda que em nome de uma falsa humildade, querer os envolver, né? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, né? Aqueles que são salvos em Cristo Jesus, o Senhor quer que nós venhamos a chegar ao conhecimento da verdade. Então esse mistério, ele é um mistério revelado, de modo que assim nós não seremos enganados, né? Muitas sociedades ocultas, muitas religiões, muitas confrarias, muitas comunidades, elas ocultam algumas coisas, né? Em especial no mundo do espiritismo, são coisas ocultas, né? Em todas as demais religiões, são coisas secretas, mas no cristianismo não. No cristianismo, Daniel, capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que o nosso Deus é aquele que conhece o oculto e o escondido e ele traz à tona, né? Todos aqueles que quiserem têm acesso às revelações de Deus, né? Antigamente, esse mistério ele não era conhecido como ele é conhecido hoje, mas ele era manifestado
aos patriarcas, ele era manifestado de diversas formas, e nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Ele era manifestado como foi manifestado o Senhor falando com toda a nação de Israel no monte, depois o Senhor foi falar com Moisés, porque o povo falou, não, fale Deus contigo e não conosco, porque ficou com medo, de modo que aí o próprio povo pediu uma intervenção para que ele pudesse ouvir a voz de Deus, né? Deus falou com o povo através da própria lei, Deus falava através de sonhos, né? José teve sonhos, Jacó teve sonho, Abraão teve sonho. Então o Senhor falava com os seus servos através de sonhos e também através dos seus profetas. Deus fala, sempre falou e sempre continuará falando. Resta-nos a sensibilidade. É claro que hoje é mais aberto, mais explícito. Antes era de uma forma simbólica, alegórica, né? Então, assim, a revelação ela é aberta para todos. Tanto é que no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, Apocalipse do grego é revelação. Olha lá, Apocalipse, ato de tornar descoberto. Deus quer abrir para nós aquilo que aparentemente estava coberto momentaneamente, né? Exposto, ou seja, ele quer expor uma revelação da verdade, instrução concernente às coisas antes desconhecidas, usado de eventos nos quais coisas, estados ou pessoas até agora não presentes na mente das pessoas se tornam parte da sua realidade. Ou seja, aquilo que eu não conhecia estava oculto para mim. Aquilo que eu não conhecia era novo para mim. Aquilo que eu não conhecia era algo que para mim era um mistério, porque eu não conhecia, mas agora faz parte da minha realidade. Manifestação, aparecimento, né? Apocalipse 1 ainda diz, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Né? A revelação em específico ali estava relacionada àquilo que João iria receber em Patmos. Mas essa revelação, ela sempre foi manifesta. E agora Deus queria abrir, né? Mas vamos ver alguns textos aqui que mostram como que Deus falava no Antigo Testamento. Falou com Abraão, Gênesis 12, 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 22, 18 ainda diz, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz, ainda Abraão. Isaías 11:10 diz, e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. A igreja já está sendo revelada por intermédio do profeta Isaías, desde o seu capítulo de número 11, lá cerca de 700, 800 anos antes de Cristo, né? A raiz de Jessé, aonde o Senhor iria levantar a igreja do Senhor, né? Ainda o mesmo Isaías 49:6 diz, disse mais, pouco é que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isso mostra, né, que é o tema aqui da nossa revista, o mistério da unidade revelada. Nós trabalhamos muito isso nas aulas passadas, que não era uma prerrogativa somente dos judeus, mas que Deus já estava com um projeto para alcançar os gentios e, através de judeus e gentios, formar um corpo só, uma unidade, né, em Cristo Jesus, né, porque ele não se satisfez em vir somente para os seus, mas ele também se fez luz para os gentios. Isaías 54:1-3 diz, canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, rompe um cântico, e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das
tuas habitações. Não a impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Deus tinha um projeto com os gentios e ele queria que isso fosse manifesto através da nação de Israel. Nós já falamos bastante isso. Ele convidou a nação de Israel a ampliar a sua área de atuação. E assim também ele conduz a igreja a ampliar a sua área de atuação. Por isso que nós somos convidados a fazer a obra evangelística, a obra missionária, para que outros também, através de nossas vidas, possam conhecer esse mistério que foi revelado, né? Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória verá sobre ti, e os gentios caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Todos esses textos aqui, Isaías mais uma vez no capítulo de número 60, de 1 até o 3, estão já Deus falando através dos seus profetas, em especial aqui de Isaías, e também usamos ali quando Deus falou com Abraão, de como que o Senhor iria fazer um povo só, e em especial ele iria unir os gentios ao povo de Israel e iria fazer ali um povo só, né? Um povo só, e é esse povo, a igreja, que é o mistério de Deus, né? O grande mistério revelado. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso. Apocalipse 5,8 diz que a oração dos santos é como um incenso agradável às narinas do Senhor, e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor quer ser engrandecido, o Senhor quer ser louvado. E de diversas formas, não só essa manifestação da graça, da glória, da salvação de Deus, que não era só para os judeus, mas também para os gentios, que Deus falou aos seus profetas. Um exemplo disso é algo que ainda está válido, e eu coloquei aqui os textos. Eu vou ler somente o texto de Joel, mas ele é praticamente repetido por Pedro em Atos capítulo de número 2, e também Joel capítulo 2, 28 a 32 diz bem assim: e há de ser que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Essa promessa ela se cumpre em Atos dos Apóstolos. Então Deus também tinha uma promessa de avivamento, não somente para a nação de Israel, mas todos os gentios, né? Vale lembrar que na ocasião de Atos, capítulo de número 2, tinha ali pessoas de várias nações reunidas em Jerusalém para adorar o Deus de Israel, e eles experimentaram, puderam visualizar aquilo que Deus estava fazendo, aquele derramamento de poder que continua até hoje sobre as nossas vidas. Nós que somos a igreja, nós que buscamos e clamamos e queremos sempre estar em unidade, como a igreja primitiva estava orando em unidade ali, buscando a face do Senhor, e recebeu aquele grande avivamento, né? Cumprimento das promessas. Deus também falava no Velho Testamento, no Antigo Testamento, mas não como ele resolveu agora se expressar de uma forma mais ampla, de uma forma mais clara, mostrando esse grandioso mistério que veio a ser desvendado através da obra de Cristo Jesus, por atuação agora do Espírito Santo, né? Então nós vemos que Deus fala, né? Então nós vamos ver agora que antigamente ele não falava. Encerramos assim o primeiro tópico,
como ele fala no Novo Testamento. Então agora ele vai usar dos seus profetas, ele vai usar dos seus apóstolos, ele vai falar por intermédio da sua igreja. E nós temos aqui a figura de Paulo, que desde o versículo de número 1 aqui do texto da leitura bíblica, ele vai dizer: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, né? Paulo foi prisioneiro de Jesus Cristo. Bem, ele estava prisioneiro em Roma, ele estava aprisionado por Roma, mas ele era um prisioneiro de Cristo, ele era um servo de Cristo. A causa de ele estar lá era por causa de Cristo e por intermédio de Cristo, da obra que ele fazia para Cristo, para que assim o amor de Jesus chegasse até os gentios. Era por isso que ele estava lá. Ele era um prisioneiro de Jesus, de Cristo, lá em Roma, de modo que ele veio falar que o evangelho não poderia estar preso, ainda que o corpo dele estivesse encerrado em cadeias. O evangelho, ele é livre e ele flui, e Deus, ele cumpre as promessas dele e os objetivos que ele traçou por certo, ele irá realizar. O que é prisioneiro, Diego? Prisioneiro é alguém que está amarrado, alguém que está em grilhões, cativo, prisioneiro. Alguém que está numa fita, num laço. Paulo já tinha experimentado muitas dessas situações, nós vamos ver um pouco mais à frente acerca de suas tribulações. Certa feita, no capítulo de número 16 do livro de Atos, ele estava ali pregando o evangelho, por conta daquilo foi aprisionado junto com seu companheiro Silas, e lá na prisão eles puderam louvar ao Senhor, orar a Deus, mesmo estando açoitados, presos, machucados, feridos. Eles preferiram adorar e buscar ao Senhor e puderam experimentar mais uma vez a oportunidade de ver Deus agindo de uma forma sobrenatural, de modo que até a terra tremeu, o cárcere, mas ninguém fugiu, e ali uma família foi alcançada para a glória de Deus. Um sobrenatural que aconteceu para que almas viessem a se converter. O objetivo de Deus em fazer e operar os seus sinais e maravilhas é para que as almas possam se voltar para Ele, se arrependendo, alcançar a misericórdia e a salvação que há através da obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Não é o único exemplo que as prisões de Paulo servem de um grande momento e oportunidade para que assim o nome do Senhor fosse glorificado. Olha, no livro de Filipenses, o capítulo de número 1, vai dizer bem assim, ó. Filipenses, capítulo 1, versículo 13, diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Olha que coisa interessante. Foi manifesta por toda a guarda pretoriana. Não é que só Paulo pregou a toda a guarda pretoriana, não. Aquilo que ele pregou agora estava sendo pregado pela guarda pretoriana, ou seja, nas cadeias dele, ele estava preso, em domicílio em Roma, a guarda que tomava conta dele, alguns acreditam que eram conjuntos de 4 soldados, né? Ele pregava para esses homens, e quando trocava a guarda, ele pregava para mais 4, e ia convertendo. Imagina que esses homens eram os homens mais importantes do exército romano, eles iam à frente do imperador, eles iam à frente dos outros comandos, dos outros exércitos, aonde Roma iria conquistar, aonde Roma iria ampliar os seus territórios, estavam aqueles homens, de modo que agora todo o império pôde ouvir a mensagem do evangelho que começou nas prisões de Paulo. Então, Paulo, ele era um prisioneiro do Senhor, né? Ele se considerava o mínimo, né? Acho que é interessante que Paulo significa pequeno, né? Mas ele se considerava menos do que o mínimo. Aquele que era orgulhoso, aquele que era soberbo, ele agora é menor que o mais baixo, né? É lá que Tóteros, alguém que queria ser menor e que tinha uma consciência, até brincava com isso, ele tinha uma consciência que ele precisava sempre diminuir e sempre se esvaziar e sempre lembrar quem ele era, de onde ele saiu, onde é que ele está e para onde ele está indo, de modo que a gente precisa fazer esse exercício, entendendo que a gente tem que diminuir, que não, por mais que Deus faça alguma coisa nas nossas vidas, ainda assim a gente tem que considerar o outro sempre maior e ter o outro como em primazia, né? O que Paulo estava fazendo? Ele estava na dispensação, né? Conforme o texto ali do versículo 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que
para convosco me foi dada, né? Me foi dada. Eu vou falar desse me foi dado, mas que dispensação é essa? Esse termo nós já falamos, mas vale aqui lembrar, é a economia, né? Essa administração que está relacionada essa dispensação que está relacionada a um tempo onde Deus vai fazer, também está relacionada à administração de um lar. No caso, Paulo está ali gerenciando, né, a propriedade de outro. Quem é a propriedade de outro? A igreja do Senhor Jesus. Ele está ali como um pastor cuidando da igreja do Senhor e lapidando e ensinando, discipulando, capacitando. Ele está doutrinando a igreja de Éfeso, bem como as outras igrejas aonde ele passou, igrejas que ele ganhou para Jesus, povo que ele, através dele, a mensagem do evangelho fluiu para a salvação daquele povo. Então ele está administrando um lar, como uma casa, como uma família de Deus, né? Então é um trabalho que ele está realizando num período específico de tempo, onde ele cuida de algo que não é dele, né? Isso é interessante. Essa revelação que foi concedida a Paulo, ela é concedida a todos aqueles que buscam. Então nós devemos sempre buscar para ter acesso a essa revelação. Essa revelação, ela vai partir de um conhecimento de Cristo, o Verbo que se fez carne. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Oséias 6:3 nos diz para nós buscarmos conhecer a Deus em oração, em jejum e principalmente na leitura da palavra, né? Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Pedro está vaticinando que Paulo está enfatizando a necessidade do conhecimento. Eu já falei muito sobre isso no Colossenses capítulo de número 1, também aquela aula passada que nós demos, onde Paulo ele ora para que o povo fosse iluminado e chegasse ao conhecimento de Deus. Didome aquilo que me foi dado, né? Quando Paulo está falando ali no versículo 2, a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dado, aqui nós vamos ver que algo foi dado a ele. Esse termo eu já falei, eu vou voltar com ele, assim como muitas das vezes parece que a aula está redundante, né? Está repetindo algumas coisas. O próprio Paulo falou, eu não vos canso de vos dizer as mesmas coisas. Ele sabia que há um fim pedagógico nessa repetição, onde nós vamos assimilando melhor os assuntos, como aqui ele está enfatizando a questão de ser um mesmo corpo, da unidade da igreja, né, que era formada por gentios e por judeus. Agora esse é o mistério de Deus revelado na igreja através da obra de Cristo Jesus, né? E o que foi dado? Foi dado de livre e espontânea vontade para sua vontade. Deus deu porque quis, para nos fazer entender, porque sabe que isso vai nos proporcionar vantagens, vai nos ajudar, né? Conceder, dar a alguém o que pede. Então nós precisamos pedir para alcançar. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, né? Buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á. O texto de Lucas 11:13 ainda continua dizendo que sendo nós maus, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais não nos dará o Senhor o Espírito Santo. De modo que aqui a continuação vai dizer suprir, fornecer as coisas necessárias. O que nós precisamos, em primeira instância, é do Espírito Santo, da comunhão com Deus, que vai nos direcionar a como proceder em cada momento, cada circunstância, diante de cada momento que a vida nos apresentar com cada pessoa, né? De um escrito, de modo que agora ele recebeu a revelação e está suprindo os Efésios com essa carta, né? Entregar os cuidados de alguém, confiar. Então, Deus cuidou e entregou os gentios nas mãos de Paulo, né? Olha que coisa interessante. Algo para ser administrado. Já falei da questão da igreja. Distribuir com abundância. Isso aqui é interessante, porque ele vai usar um outro termo ali na frente, né? Desse ministério que lhe foi dado, que está relacionado a um cuidado que teria que ser com as pessoas e de distribuir algumas questões necessárias, né? Distribuir com abundância. O que ele está distribuindo com abundância? Os segredos de Deus, a revelação de Deus. Designar para um ofício. Ele primeiro recebeu da abundância de Deus que está distribuindo sobre a vida dele e ele está compartilhando isso também com a igreja. Designar para um ofício. O que foi dado a Paulo? O chamado, né? Apóstolo, mestre, pregador aos gentios, né? Ele começa várias de suas cartas assim.
Dar-se a alguém, segui-lo como um líder ou mestre. Eu já falei, Paulo está seguindo a Cristo, a igreja está seguindo a Cristo. Dar-se a alguém para cuidar dos seus interesses. Cristo tem propósito. Eu bem sei os pensamentos de paz que tem para vós, os pensamentos, os propósitos, os sonhos do Senhor, os interesses do Senhor para nós são infinitamente melhores do que os nossos. Dar-se a quem já se pertencia, né? Retornar então o homem de novo pela graça, pela obra salvífica de Cristo, ele é religado a Deus, né? Porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, de modo que agora por intermédio de Cristo, porque só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo feito homem. Através de Jesus nós voltamos a quem nós pertencíamos antes. Conceder ou permitir alguém comissionar. Então Paulo recebeu aquilo que foi dado, o que? O chamado, a comissão, participar da grande comissão. A igreja ela foi chamada a participar da grande comissão. E isso o próprio comentarista vai falar um pouco mais à frente, que faz parte desse grande mistério. Esse mistério ele precisa ser desvendado aos não cristãos através da igreja. Esse mistério de Deus revelado em Cristo, que é a própria igreja, precisa ser expressado através da própria igreja, né? Ministro, a revelação dada a Paulo. O que é esse ministro? Olha que interessante. Muitos termos são usados, como liturgo, como ruperetes, mas aqui Paulo usa um termo que no nosso contexto, em especial na igreja brasileira, em várias denominações, ele é mal trabalhado, que é o texto que está relacionado aos diáconos. Ele fala, eu fui instituído como ministro, versículo de número 7, pelo dom da graça de Deus, fui feito ministro, né? Segundo a operação do seu poder, ele que era o mínimo, o menor, nós já falamos sobre isso aí, né? Alguém que executa os pedidos de outro, em especial de um mestre, né? O servo de um rei. Então nós servimos o rei dos reis, o senhor dos senhores, né? Diácono, alguém que em virtude do ofício designado a ele pela igreja, cuida dos pobres e tem o dever de distribuir o dinheiro coletado para o uso deles, né? O texto de Atos 6, mais uma vez, foi levantado homens cheios de sabedoria, de bom testemunho, né? Do poder de Deus, cheio de comunhão. Esses homens não eram só para servir copinho de santa ceia com um pedacinho de pão, não. Eles iriam à casa das viúvas, entrar na intimidade das famílias, né? Saber as necessidades, fazer uma ação social ali, compartilhar, porque a igreja tinha tudo em comum, compartilhar com os necessitados aquilo que os outros que tinham concedido aos líderes da igreja para a administração da igreja, né? Então o que era? Essa palavra vem de diaconel, né? Ministrar, servir alguém, atender à mesa, oferecer comida e bebida para os convidados, né? No sentido de suprir necessidades, fornecer alimentos necessários para a vida. O que é necessário para a vida cristã? Né? São a palavra do Senhor, a vida de oração. Então o obreiro, né, como Paulo está ali servindo, ele estava buscando em todas as áreas e também na questão material, servir a igreja e fornecer coisas necessárias para a igreja, aliviar as necessidades de alguém. Quantas vezes Paulo passou pegando, coletando, né, as ofertas que eram dadas às igrejas, levou a Jerusalém várias vezes, recebeu, passou, depois agradeceu os irmãos que doaram também, recebia, vivia de ofertas, né, ofertas que eram dadas para o ministério dele também, além de trabalhar quando necessário, né, como levantador de tendas, né, aliviar as necessidades de alguém por meio de recolhimento de donativos, prover ou cuidar. Essa é a palavra que Paulo está usando, diácono, que tem essa variação diaconel, né, cuidar do pobre e do doente. Olha só, prover ou cuidar, distribuir, participar de qualquer evento que possa servir aos interesses de outro. Igreja é servir ao outro. Esse mistério ele precisa ser lembrado também. Ele precisa ser lembrado desse ministério também de servir ao próximo, de ver a necessidade do próximo. Serviço, ministério, daqueles que executam os pedidos de outro, daquele que pelo pedido de Deus proclamam e promovem a religião entre os homens. Então aí tem muita gente que fala que diácono não é para pregar.
Pois é, não conhece os originais do texto da própria Bíblia Sagrada que diz que prega, né? Então, todo obreiro, todo cristão, ele é convidado a compartilhar a sua fé, né? E o diácono, ou seja, aqui está muito mais amplo do que o título eclesiástico que tem aquela escadinha, né? Cooperador, obreiro, diácono, presbítero, evangelista. Não, não, não. Aqui está falando de um serviço da igreja, né? Não estou falando de título, não estou falando de um serviço, de como o cristão tem que se portar, né? A diaconia está falando do serviço cristão, né? Serviço daqueles que brindam os outros, os ofícios da afeição cristã. Né? Aqui fala do ofício de Moisés, dos apóstolos e da sua administração, também dos profetas, dos evangelistas, dos anciãos que são os presbíteros. Então, todos são convidados a servir, né? A compartilhar, a ajudar, a se preocupar com o outro. Paulo está falando isso. Eu estou aqui para servir ao rei. Eu estou aqui para executar os pedidos de outro. Ou seja, eu estou aqui em nome de alguém, em nome do Senhor, né? E Paulo, ele expressa esse evangelho através das pregações, através do seu testemunho de vida e através também das suas tribulações. O último versículo 13, ele vai falar bem assim: olha, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. As tribulações de Paulo era a glória da igreja, né? Porque ele sofria pela igreja. Eu botei aqui até uma ilustração do Marcos Nath, que é um ilustrador aqui do estado do Espírito Santo, e ele faz algumas artes bíblicas, né, um material muito legal, e ele bota alguns textos aqui, né, com os sofrimentos de Paulo. Teve que descer por um cesto pela janela de uma muralha, 2 Coríntios 11:32, foi expulso de Antioquia em Atos 13:50, em Listra foi muito perseguido e apedrejado, lançado para fora da cidade, dado como morto em Atos 14, na Macedônia foi chicoteado e aprisionado, Atos 16, já falamos da prisão de Paulo com Silas, em Tessalônica ele foi obrigado a fugir, Atos 17, em Éfeso excitaram grandes tumultos contra ele, em Atos 19, em Atos 21 ainda, em Jerusalém, foi preso, julgado por introduzir no templo a Trófimo, um efésio grego, né? Depois de preso é enviado a Roma, sofre naufrágio em Mileto, Atos 27, em Malta uma cobra venenosa pica, mas ele não morre, Atos 28, entre tantos outros açoites, perseguições e o que ele chega a dizer até mesmo sofrimentos dentro da igreja, né? E ele fala ainda em Filipenses 4, aquele texto que todo mundo gosta de usar, posso todas as coisas naquilo que me fortalece, os versículos que antecedem, ele vai dizer, não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a me contentar. Paulo está ensinando a doutrina do contentamento. Olha, isso também é um mistério de Deus revelado à igreja. A igreja tem que estar contente, ainda em meio a muitas tribulações, como Paulo esteve, nós devemos estar sempre contentes, né? Estar contente é estar agradecido, e estar agradecido é estar dentro da graça, é viver esse mistério no dia a dia, né? Em tudo eu sei estar contente, né? Sei estar abatido, também sei ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí sim você vai poder dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é esse? Esse é aquele que recebeu a revelação, né? Só que essa revelação ele está explicitando que não é só para ele, ela é para toda a amada igreja. E como ele recebeu e compartilhou com a igreja de Éfeso, nós também que temos buscado a Deus, temos uma vida de comunhão com Deus por intermédio do Espírito Santo, podemos ter acesso a essa revelação, de modo que devemos também compartilhar a outros os segredos, os mistérios do nosso Deus. Mas Deus nos revelou pelo seu Santo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas ainda nas profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 10, 11, ainda lá no versículo 14, 16 do mesmo
Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, vai dizer: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, de modo que aquilo que era oculto, aquilo que era escondido, ela agora pode ser revelado pelo Espírito de Deus, que penetra nas profundezas de Deus e que habita dentro de nós, já que nós somos templo do Espírito, de modo que pode nos fornecer todos os segredos de Deus que estão abertos, os mistérios de Deus hoje estão abertos a toda a igreja, a todo aquele que busca, a todo aquele que procura, a todo aquele que bate. Por certo, essa porta se abrirá. Deus tem muitas coisas a falar conosco, a nos mostrar das suas grandezas, mas em especial Ele quer que nós entendamos, que nós compreendamos a grandeza do amor de Deus expressa, a largura, a altura, a profundidade. Nós vamos falar mais disso na próxima aula, do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus, o verbo que se fez carne, e nós vamos fazer isso através de uma compreensão da palavra, né? E aí, eu coloquei aqui alguns textos que estão relacionados a uma necessidade de nós mergulharmos cada vez mais no conhecimento do Senhor. E isso denota que nós temos temor de Deus, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais há um sentimento de distanciamento, né? Só quem acha que já está bom, quando vê já está longe. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe a grandeza dele e mais você percebe a sua pequenez. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais reflete para você mesmo seus próprios erros. E quanto mais você conhece de Deus, mais você percebe que você pouco sabia sobre ele. Isso enche a gente de temor e de vontade de conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor e conhecer cada dia mais. É aí que está o Salmo 25:14 dizendo: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. É isso que Paulo está querendo que a igreja de Éfeso venha chegar a conhecer, o mistério dessa obra de Cristo, o mistério que é a igreja, o mistério que é essa unidade de dois povos, um povo gentil e um povo judeu, os que eram inimigos, né, agora sendo um povo só, sendo eu, o pecador, inimigo de Deus, agora sendo povo de Deus. E são muitos mistérios que o Senhor quer revelar, mas ele vai revelar os seus segredos para aqueles que o temem. Ainda lá, Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência, de modo que a sabedoria ela é algo que ela precisa ser buscada. E eu acho lindo esse texto que eu vou compartilhar com os irmãos agora, que está no livro de Jó, capítulo de número 28, que diz bem assim: na verdade há veios por onde se extrai a prata, há lugares onde se refina o ouro, o ferro tira-se da terra, da pedra se funde o cobre, ele põe fim às trevas e toda a extremidade ele esquadrinha. A pedra da escuridão e da sombra da morte abre um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos do pé, ficando pendentes longe dos homens, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são lugar de safira e tem pó de ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram os filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Do rochedo faz sair rios, e o seu olho vê tudo o que há de precioso. Os rios tapa, e nenhuma gota sai deles, e tira à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. Jó está refletindo, Salomão anos depois vai refletir e dizer que buscou a sabedoria, e nós entendemos que a sabedoria, o princípio dela é o temor do Senhor, e que os segredos, os mistérios revelados de Deus, eles só serão revelados àqueles que temem a Deus, né? Então nós precisamos buscar essa sabedoria como os homens buscam as riquezas, o ouro, né? Como muitas vezes cavam. Nós precisamos cavar na oração, cavar no estudo da palavra, buscar. Eles fazem minas, fazem estruturas, ficam pendurados, tudo para tirar ouro. Naquele lugar, aquele lugar, Jó está falando, esse lugar de profunda busca
a busca pelos bens materiais que os homens fazem, se fosse um lugar de busca pela sabedoria, lá nenhum animal feroz, que são símbolo de demônios, iriam nos encontrar. Todo aquele que está imergido, buscando a sabedoria, as riquezas verdadeiras, riquezas, como tópico 3, as riquezas insondáveis de Cristo, as riquezas que é a própria sabedoria, as riquezas de Deus reveladas àqueles que os temem, nós precisamos buscar. Se nós estivermos sempre aprofundando nessas riquezas, nenhum animal selvagem nos alcançará, que são a figura dos demônios, né? Nós estaremos no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente. Bem, é só uma reflexão para poder nos estimular a cada dia a buscar mais esses mistérios de Deus. Como nós falamos, esse mistério ele era revelado através de sombras e tipos, né? A igreja ela era manifesta através de uma mensagem simbólica, alegórica no Velho Testamento, e agora nós falamos que ela é revelada aos seus apóstolos e profetas, onde se inclui também a vida de Paulo, que era Paulo, prisioneiro do Senhor, aquele que se considerava o mínimo, o menor, e nós falamos de uma série de questões acerca da vida e do chamado, do sofrimento de Paulo, que era também a expressão do ministério dele. Mas aqui temos alguns textos, olha, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. Ele não estava ali fazendo nada por causa de homem nenhum. E nem da parte, não era enviado por homem nenhum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, né? Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, o que Paulo está deixando claro? Esse mistério revelado, ele é revelado por Deus. Esse mistério que foi revelado e agora está explicitado, porque não era anunciado como é agora, né? É anunciado pelo Espírito agora. Antigamente era anunciado de uma forma simbólica. Agora é diferente. Ele é revelado por Deus, não por homens. De modo que Paulo está fazendo a defesa dele. Olha, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem ao sangue. Né? Esse ministério que foi dado a Paulo, ele foi dado da parte de Deus. O próprio Pedro, ele teve em Atos capítulo de número 11 que fazia uma defesa diante ali da liderança da igreja por ter sido acusado por ter participado de uma reunião com gentios, onde ele vai explicar que Deus não faz acepção de pessoas, entendendo que o próprio Deus tinha trago uma manifestação de entendimento a ele, onde ele ia entender que o próprio Deus não faz acepção de pessoas, e isso havia sido dado por Deus para mostrar esse mistério da unidade de gentios e de judeus na igreja, né? Vamos ao texto. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento de sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim, e pondo nele os olhos considerei, e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz me respondeu do céu segunda vez: não chame tu comum o que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que da mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia homens a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. Quando eu comecei a falar, Pedro não tinha nem terminado de falar ainda, como também sobre nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus, né? De modo que Pedro ali está fazendo a defesa diante da liderança da igreja,
E ele está explicitando essa questão, como nós já falamos. Atos 11, ainda, versículo de 27 e 28, ele termina. E naqueles dias desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia, Lucas, registrando ali, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, Deus revelou esse mistério. Para quê? Para que a igreja entendesse que havia uma unidade e também para que soubesse das coisas que viria a acontecer, através de quem? Dos seus apóstolos e também dos seus profetas. Ali é a figura de Ágabo. E a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em demonstração de espírito e de poder. Volta novamente Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 4, enfatizando que essa revelação ela vinha da parte do Senhor e que ela vinha de Deus, de modo que isso era para a glória de Deus e para revelar a igreja, Multiforme, revelar o quê? Revelar a multiforme sabedoria de Deus, porque agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10, há uma passagem em que a Bíblia diz que os anjos gostariam de fazer isso que nós estamos fazendo, pregar a palavra, mas esse privilégio foi dado à igreja. A manifestação desse mistério foi dado à igreja, Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, Nós temos que administrar, cuidar, como já falamos e codamos, daquilo que não é nosso, E cada um concedendo conforme ao outro, conforme recebeu da parte de Deus, De modo que aqui a igreja do Senhor está trabalhando para o reino de Deus. O mistério revelado é a igreja, E o que é isso? Multiforme, muito variado, marcado com uma grande variedade de cores, de uma roupa, de uma pintura. O comentarista chega a falar de uma joia preciosa, com muitas cores, variadas cores, múltiplas cores, múltiplas. Então Deus ele é multiforme em graça. Lembra de 1 Coríntios capítulo de número 12? Que é o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Filho, o mesmo Senhor Jesus, que ele dá dons a cada um conforme a necessidade para a edificação da igreja, Deus ele trabalha com um de uma forma, com o outro de outra forma, mas todos dentro do mesmo propósito que é a edificação da igreja, E isso mostra as riquezas que são insondáveis. Quando me fala dessas muitas cores, eu lembro da figura do arco, o arco de Deus, que comumente aparece como arco-íris. Eu fiz aqui até uma pesquisa do dicionário comum, esse arco luminoso que se origina em fenômenos físicos e meteorológicos é produzido quando a luz solar é refratada, dispersa e internamente refletida por gotículas de água provenientes da chuva e suspensas na atmosfera. É visível como um conjunto de bandas coloridas adjacentes na forma de arcos e de circunferência, o arco celeste, o arco de Deus, o arco da aliança que foi feito com Noé, que nós vemos no céu. Aquilo nada mais é de que no momento onde está um contexto de chuvas, as gotas, a luz penetrando, olha que coisa linda, mostra várias cores. Quando a luz penetra, mostra essa multiforme graça, o poíquilos, essa palavra que está relacionada a multiforme, que mostra várias cores. Isso fica lindo para a gente poder refletir, que às vezes Deus, nós não vamos tirar nada do que tange as doutrinas, as bases, os fundamentos, mas cada um tem uma forma de pensar. Deus trabalha com cada um de uma forma diferente e tudo isso é para mostrar a grandeza e a glória dele. Imagine, eu não sei tocar, mas tem irmãos que tocam maravilhosamente bem, tem irmãos que ensinam extraordinariamente bem, tem irmãos que têm uma facilidade de evangelizar e de abraçar e trazer pessoas para si, para os templos, para a presença do Senhor. Isso é multiforme graça, é uma cor, vamos dizer assim, uma beleza, que é um presente, uma joia, uma pedra preciosa, algo valioso, como
o José recebeu a roupa de muitas cores, né? É um presente valioso que o Pai dá para cada um, né? Ele é multiforme graça, ele trabalha com cada um de uma forma diferente. Isso são riquezas insondáveis. O que é esse insondável? Que não se pode chegar a saber ou averiguar, que não se pode ser compreendido, né? São riquezas que a gente nem consegue imaginar, por isso que tem um texto de 1 Coríntios 2,9, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração, que aqui está relacionado ao intelecto, né? São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem muito mais, nós já temos experimentado coisas extraordinárias. Se nós buscarmos, Deus há de nos revelar ainda mais esses mistérios que estão em oculto porque ainda não chegamos ao conhecimento deles, mas eles estão aí abertos para nós, a Igreja do Senhor, e ainda tem muito mais coisas que na eternidade nós iremos com Deus descobrir da parte dele. Que riqueza é essa? Alguém que é abundante nas virtudes cristãs e nas posses eternas. Olha, as coisas eternas são coisas maravilhosas que nós nem podemos averiguar. A plenitude, a abundância com aquilo que alguém é enriquecido. Enriquecido em quê? Mais uma vez, nas virtudes cristãs e nas posses eternas. Olha que coisa maravilhosa, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, e nós venhamos, conforme aqui estabeleceu é o título, né, do tópico 3, né, riquezas insondáveis da parte do nosso Deus. E isso é maravilhoso. Para quem? Para a igreja. Que igreja? Nisto não há judeu nem grego, ou seja, gentil, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, onde não há grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Gálatas 3:28, agora Colossenses 3:11 e ainda Efésios 3:4-11, que é o texto de hoje, a saber que os gentios são co-herdeiros, ou seja, nós somos herdeiros junto com Cristo de quem? Das bênçãos de Deus, né? Da salvação, do amor, da graça, da bondade, do perdão, da longanimidade, herdeiros de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua amada igreja. E os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes das promessas em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja reconhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o texto da leitura bíblica em classe, né? Voltando aí mais uma vez para nos fazer entender que não há grego, não há judeu, não há circuncisão, nem circuncisão. Em Cristo nós somos co-herdeiros, né? Co-herdeiros de Deus. E Deus, ele manifestou, como aqui o texto fala, né? Que esteve oculto em outro tempo, né? Ou que esteve de uma forma não clara, né, através de sombras e tipos, como nós temos trabalhado, como nós temos falado, agora ele é manifesto num tempo oportuno, porque tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Falou o próprio Salomão em Eclesiastes 3:1, né? E agora era o tempo em que Deus queria, através dos seus profetas, dos seus apóstolos, revelar pelo Espírito Santo de Deus esse mistério que foi através de Cristo Jesus desvendado, a qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas foi conhecido, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1:20. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17. Isso mostra a soberania de Deus, né? Deus, ele é onisciente, ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas, né? Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, e ele é onipotente, ele tem todo o poder.
Para Deus não tem tempo, né? Para Ele não existe passado, presente e futuro. Ele controla toda a criação e tudo está dentro de um propósito pré-estabelecido para a glória do seu nome, né? Ele é soberano e Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. É o versículo que acabamos de ler aí em Colossenses 1,17, né? Deus idealizou tudo. Desde sempre. Não foi por causa da queda, né? Nós já lemos esse versículo, vamos voltar nele aqui agora, Apocalipse 13:8, e adoraram nós todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Deus já tinha um propósito bem antes da fundação do mundo, né? Já estava pré-estabelecido o propósito de salvação. Deus já sabia, antes mesmo da queda, ele já tinha um propósito estabelecido para que o nome dele fosse glorificado, né? Lembrai-vos das coisas que passadas, que desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O Senhor, ele anuncia o fim desde o começo, né? E desde o começo ele já tinha o fim preparado, né? De modo que, falou o Billy Graham, né? Eu sei o final dessa história, eu li, eu conheço. Pode perseverar em Jesus Cristo. Persevere em buscar conhecer também. Esse final aqui, ele é garantido. Ele é um final de vitória para mim e para você. De modo que aqui nós temos a conclusão onde o mistério da igreja, que esteve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade, né? Mateus capítulo de número 28, a Bíblia Sagrada, ela vai dizer, conforme Marcos 16 também, ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? Mas ali Mateus 28 ainda diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, o versículo 18. O 19 ainda diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O texto de Mateus 28, de 18 até o versículo 20. É isso que nós temos que fazer agora. Compartilhar, pregar, anunciar a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde está manifesto, através da cruz do Calvário, esse mistério que agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos, aos profetas, a mim e a ti, que é a própria igreja. A igreja fala do amor de Deus para aqueles que ainda não são, para que também possam encontrar essa graça e essa grandiosa bênção que é estar na presença do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Curta, compartilhe essa aula para que outros possam ser edificados. Inscreva-se em nosso canal para receber as notificações. Deus em Cristo te abençoe. Tenha um bom final de semana.